nosso emuná. Emuná, que é perseverança, fidelidade, fé na presença de Deus em sua vida. Hoje nós vamos meditar o evangelho conhecido como a parábola das 10 virgens. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa, então, é a história que Jesus contou para os seus discípulos, essa parábola. Primeiramente, vamos, então, agora imaginar o cenário onde Jesus está com os seus discípulos. Ele está no Monte das Oliveiras. Ele acabou de mostrar o templo para os discípulos estão maravilhados, como todo mundo na época, com a construção, e Jesus diz assim: olha, não vai restar pedra sobre pedra. Vocês fiquem preparados, vocês fiquem atentos. Ninguém sabe o dia. Os discípulos vão perguntar: mas quando vai ser isso? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E aí ele continua lá no Monte das Oliveiras com os seus discípulos, olhando lá em direção do templo. Ele continua: olha, vou falar uma coisa para vocês. O reino dos céus, e aí vai contar essa parábola. O reino dos céus é semelhante a essas 10 moças que tinham lá suas lâmpadas com óleo, e começa então a contar essa história. Vamos chamar a atenção primeiramente a um fato. Jesus começa a parábola falando assim: o reino dos céus é semelhante a... E aí desenvolve essa parábola. Interessante que em todas as vezes que Jesus fala sobre o reino dos céus, aliás, se a gente for lá no Evangelho mesmo de Mateus, capítulo 13, seguidamente, 3 vezes, Jesus vai falar assim: o reino dos céus é semelhante, ele fala, a semente que coloca na terra e depois cresce, tem que separar lá na frente o joio do trigo. É semelhante ao fermento que a mulher coloca na massa e que cresce de repente. É semelhante ao grão de mostarda que é pequenininho e que vai... Veja bem, a realidade do reino dos céus é algo tão grande, é algo tão imenso, que as palavras não podem definir completamente. É por isso que sempre Jesus fala do reino dos céus mostrando a semelhança. É semelhante a isso, é semelhante àquilo. E às vezes o reino dos céus é algo presente no meio de nós, ao mesmo tempo o reino dos céus é algo que está por vir. No caso dessa parábola, ele fala do reino dos céus para chamar a atenção àquilo que é o centro, o motivo principal da parábola, que é a vigilância. Ficai atento. Ninguém sabe o momento, ninguém sabe a hora em que esse reino dos céus estará no meio de nós, ou como estará no meio de nós. Ao mesmo tempo que é uma menção, ou que há uma menção escatológica para o final dos tempos, é esse o contexto, aliás, dessa parábola, no capítulo 25, também existe esse chamado, esse apelo a que fiquemos vigilantes hoje, na atualidade, durante a nossa vida toda.
né? Jesus não só virá nos últimos tempos, escatologicamente, mas Jesus, ele vem todos os dias, em todos os momentos. Quando Jesus começa a contar essa parábola, a gente vai ouvindo a parábola, algumas coisas chamam a atenção, que parecem um pouco, sei lá, estranhos. Por exemplo, elas estão esperando o noivo, né? A outra coisa interessante, falando de parábola, cada vez que Jesus conta uma parábola, isso a gente percebe em todas elas, ele sempre pega um elemento, ele sempre pega algo que o povo conhece. Ou ele fala da terra, ou ele fala da semente, ou ele fala do semeador, ele fala de coisas que é da vida do povo. Aqui ele está falando de uma festa de casamento, das 10 moças que estão esperando o noivo chegar. Lembrando que a festa de casamento, lá no tempo de Jesus, durava mais ou menos 10 dias. Tinha um certo dia que o noivo saía da casa dele para buscar a noiva, e enquanto isso, as 10 ou mais ou menos, sei lá quantas, estavam ali junto com a noiva, fazendo o cortejo, se preparando para a chegada do noivo. É isso daí que Jesus está falando, é disso daí que o povo está imaginando. E nessa imaginação, como acontece sempre nas parábolas, existem alguns elementos que chamam mais atenção que os outros elementos que faz o ouvinte fantasiar, outros elementos que parecem um pouco desconexos e que a gente fala, mas espera aí, por que está falando isso? O que está acontecendo? Por exemplo, observem que não são só as 5 imprevidentes ou as 5 imprudentes que dormem, que dormiram ali, não ficaram vigilantes o tempo todo. As outras também, que levaram óleo com reserva ali, uma reserva de óleo, também dormiram. Todas elas dormiram, não foram só as imprudentes, não. Outra coisa curiosa, por que essas moças que levaram óleo suficiente não emprestou um pouquinho para as outras? Parece que elas foram egoístas, né? Eu posso dar um pouquinho para você. Mas, além disso, por que as outras que tinham só um pouquinho não puderam entrar também? O que ia impedir aquelas que tinham um pouquinho só quando o noivo chegou? Elas tinham um pouquinho ainda. Elas poderiam também entrar nessa festa? Será? Por que elas não? O noivo, a personalidade do noivo parece um pouco áspero, não? E daí tranca a porta, eu não os conheço, não vai poder entrar e tudo mais. Veja bem, vamos lembrar que Jesus não está falando de uma história real, ele está contando uma parábola, mais uma vez, para chamar a atenção, para fazer com que as pessoas possam estar atentos. Mas o que Jesus está querendo dizer com essa parábola? Lembrando que Jesus, claro, aqui ele é o noivo. Da boca de Jesus, no momento em que ele estava falando essa parábola, provavelmente ele estava chamando a atenção do povo judeu, né? Simbolizado nessas 10 moças, nessas 10 virgens aqui, mostrando que parte do povo estava esperando o Messias e acolhendo. Estava realmente atentos, vigilantes, sabendo que o Messias poderia estar e estava praticamente ali no meio deles, enquanto outros não estavam nem aí ou não estavam preocupados com a vinda do Messias, ou mais ainda, não estavam ali reconhecendo Jesus como Messias. Quando o Mateus, o evangelista, coloca essas palavras de Jesus no papel, quando ele escreve essas palavras ou essa parábola aqui de Jesus, ele já está falando não só do povo de Israel, mas ele também está dando o sentido de que essas 10 moças que estão ali esperando o noivo, pode significar também a própria igreja. É a igreja que, como aconteceu desde o início e acontece hoje também, aliás, essa é uma das características do Evangelho de Mateus, sempre mostra que na comunidade cristã pode e às vezes sempre, aliás, convivem ali o bem e o mal. É Mateus que fala do joio e do trigo, né, que crescem juntos, dos peixes bons e dos outros peixes não tão bons assim, que estão dentro da mesma rede. Assim como nessa parábola existem as sábias, que têm uma sabedoria de levar um pouco mais de óleo, existe também as imprudentes, aquelas que não levam, não se incomodam de levar óleo para acender essa lamparina. Agora, o que significa esse óleo? O que significa essa lamparina? A primeira coisa, o óleo. O que é o óleo? Claro, o óleo a gente utiliza para fazer comida, mas também o óleo, como no caso aqui dessa parábola, significa um combustível.
é aquilo que alimenta o fogo, ou aquilo que alimenta a luz, aquilo que faz com que a luz não se apague. É por isso que essas moças aqui, as previdentes, vamos dizer, elas não têm como emprestar um pouquinho para as outras. Porque aqui, esse combustível, aquilo que faz com que a luz continue a brilhar, é a nossa própria vida. É aquilo que nós fazemos durante a nossa vida. Existem pessoas como essas previdentes aqui que estão atentas ao chamado de Jesus, que ou através da oração, através da penitência, através da Eucaristia, através sobretudo dos atos de caridade, do trabalho que a gente faz, reconhecendo Jesus, os mais pobres, os mais necessitados, tudo isso é alimento, é combustível para que a luz continue acesa. Agora, como essas outras 5, também existem pessoas da comunidade cristã que dão muita importância a outras coisas, que estão preocupados com roupa, com joia, com dinheiro, com viagem, com isso. Não que isso também não seja importante, sim, mas a preocupação é tanta que esquecem completamente dessa presença do noivo. Então, como essas 10 moças aqui, alguns cristãos hoje, claro, estão ainda de prontidão, graças a Deus. Outros cristãos, infelizmente, estão dando atenção a tudo, mas não dão a importância àquilo que realmente interessa, que é viver esse amor de Deus nesse mundo, viver esse amor de Deus nos nossos irmãos, fazer com que o mundo reconheça e testemunhe de verdade a palavra de Deus. Vocês observem que quando essas moças vão lá buscar o óleo, as previdentes falam, vai lá comprar, eu não posso te dar, porque a gente não pode, não tem como a gente dar a nossa vida nesse sentido. Ou você faz o que é o bem, ou você faz o bem durante a sua vida, ou você vai buscar a Deus durante a sua vida, e talvez não vai ser no último minuto ali, como você vai fazer para... cada pessoa que tem que buscar justamente isso daí. Agora, observe que quando elas vão falar, vamos comprar, vão lá buscar com os vendedores lá, elas retornam, mas o texto não fala que elas compraram. De maneira alguma o texto fala assim, elas foram comprar e retornaram depois de ter comprado, elas compraram, não compraram, não fala pelo menos aqui que elas compraram. Justamente porque esse azeite, esse óleo, tudo isso que motiva, tudo isso que aquece, tudo isso que é combustível, não tem como ser vendido. Cada cristão, cada pessoa na comunidade cristã é responsável de buscar, manter esse fogo, essa luz da fé acesa o tempo todo. Não tem como a gente querer vender, não tem como a gente querer comprar, não tem como a gente querer dar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Cada pessoa é chamada a essa vigilância constante. Cada pessoa é chamada, então, a se questionar nos dias de hoje, no mundo de hoje, como que eu estou sendo vigilante? Até que ponto, até onde a luz da minha lamparina continua acesa de verdade? Será que eu estou sendo vigilante no sentido de buscar sempre mais e mais combustível? Ou será que eu estou dando tanta importância para outras coisas que eu estou esquecendo disso daí tudo? Então que nós possamos meditar cada vez mais essa parábola, essa historinha de Jesus, e que possamos nos colocar como comunidade cristã, nos identificar, aliás, nessas 10 moças aqui e nos questionarmos de verdade, para que quando chegar o momento, que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, possamos estar de verdade atentos, de verdade vigilantes. Deus abençoe a todos.